Da Fortaleza e ao Jornal O Povo também. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar com seus internautas e sua audiência. Valéria, vamos começar falando sobre essa decisão de ser candidata, né? Como eu disse, você é jornalista, está fora da TV há mais de 20 anos, né? E de repente retorna com essa missão, né? Que é muito difícil, que é complicada, né? Majoritariamente masculina, né? O poder tem essa ligação muito forte com o sexo masculino. Como foi tomar essa decisão e o que move você a tentar ser presidente da República? Falam muito a respeito do empoderamento da mulher, né? A mulher, ela não tem que esperar que os outros a empoderem, a gente mesmo que tem que tomar o poder. Se a gente não se manifestar e não se envolver, não serão os machistas que farão isso pela gente. Eu morei um tempo nos Estados Unidos, voltei em 2002 e quando eu cheguei eu tentei empreender, vi a dificuldade que era empreender no país, estou observando a política brasileira desde então e um belo dia eu acordei com a mesma indignação que a maior parte do povo brasileiro e pensando em como eu poderia ajudar nessa mobilização, numa forma que a maioria silenciosa pudesse ser ouvida, finalmente. E foi por isso que eu decidi partir para essa empreitada, esse desafio que é uma candidatura, uma pré-candidatura à presidência da República. E você deve ser candidata pelo PMN, mas já acabou de falar agora aqui nos bastidores, já encontra certa dificuldade dentro do seu novo partido. Como é que você pretende superar esse problema? Eu nunca fui filiada a nenhum outro partido. No começo desse ano eu me filiei ao PMN. É um partido que é a fotografia da falta da democracia no sistema político eleitoral brasileiro. É um partido que é cartorial, tem dono. O dono pode destituir as direções, porque as direções não são eleitas, a maior parte do partido é feita de comissões provisórias. Esse é um tema que necessita atenção e debate, porque é onde a democracia brasileira nasce morta. Nós precisamos olhar para essa situação, porque a Constituição brasileira declara que todo brasileiro com a idade mínima para determinado cargo pode votar e ser votado. E no sistema em que os partidos querem que os candidatos sejam, na verdade, investidores no partido, isso nunca vai acontecer. Entendi. E mais há alguma possibilidade de contornar essa situação? Como é que está o diálogo com a direção nacional do partido? Sem diálogo. Sem diálogo. Nós decidimos que vamos levar a pré-candidatura até a convenção, que é o foro, é a instância que decide isso, que delibera a esse respeito. O que aconteceu até agora foi uma resolução da Executiva Nacional, 10 pessoas, que acharam por bem fazer essa determinação de que não haveria candidatura própria à presidência. Eu abri mão do fundo partidário, do fundo eleitoral, eu não vejo motivo pelo qual o partido não queira ter uma candidatura própria. É uma coisa que faria bem para o partido, é um partido de 33 anos que sempre foi de apoio a uma outra legenda maior. Eles querem, logicamente, como todos os partidos, superar as cláusulas de barreira que foram impostas, de 9 deputados eleitos. Eu dou ao partido grande visibilidade, as bases do partido me apoiam, mas as bases do partido estão que nem o povo, ele não tem escuta para as bases, né? Não tem possibilidade delas realmente se fazerem presentes no debate interno do partido.
Eu já ouvi dizer que o estatuto, por dirigentes do próprio partido, que o estatuto não vale de nada. Mas o estatuto me garante que eu leve a minha pré-candidatura até a convenção e eu estou seguindo o estatuto. Eu acho que a política precisa seguir as regras. Valéria, como eu disse no começo, a gente vai ter uma eleição dentro de um contexto político bastante desgastado, né? Uma presidente foi impeachmentada há 2 anos, o presidente que assumiu seu vice metido em vários escândalos, sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República, pela Polícia Federal. E sendo protegido pelo protegido Congresso, ali, né, pela sua maioria, pela sua ampla base, né, por nomes também que temem sofrer algum tipo de ação mais dura da política, cá, né, da justiça. Né? Sim, o toma lá da cá constante, né? Você me apoia que eu dou um cargo, que eu dou uma emenda, enfim. Essa prática constante que ficou relativizado, né? Todo mundo acha normal, a própria imprensa não confronta esse tipo de mecanismo. E é importante que haja uma renovação completa para que isso se desfaça, né? Pronto. E foram vários os candidatos que já se apresentaram até agora a presidente. A gente chegou a contabilizar mais de 20, 25 pré-candidatos. O que é que você traz de novo, né? Qual seria a sua, digamos assim, principal plataforma política para encarar essa disputa que promete ser mais acirrada e com o resultado mais imprevisível de todas, né? Com base nos problemas que o país passa, com a desigualdade social, que infelizmente agora vem aumentando, a pobreza vem aumentando, a economia não deslancha, como foi prometido por Michel Temer. Enfim, são muitos e muitos desafios que uma pessoa individualmente, obviamente, não vai conseguir superar. Mas o que é que você traz de concreto e de novo a oferecer para a população? A desigualdade social é exatamente o que provoca a insegurança, o que não deixa o crescimento acontecer, e a minha principal bandeira é combater a desigualdade social. Eu acredito que a única pessoa nova nesse contexto todo que nós vemos aí sou eu. As pessoas e o povo, os noticiários dizem que o eleitor brasileiro está procurando algo novo, e ao mesmo tempo a gente só vê se remexendo no lixão velho das velhas raposas. E eu não vejo nenhum outro pré-candidato que esteja percorrendo o país como eu, nem que nunca tenha feito isso, inclusive o ex-presidente Lula, que fez em grandes comboios, com uma infraestrutura incrível, e chegava nos lugares de avião e depois pegava o ônibus. Eu saí de Campinas, interior de São Paulo, onde eu tenho a minha base, né, onde eu sou fixada, e já percorri 7.000 quilômetros na primeira parte da minha Caravana da Coragem, que é dita Caravana da Coragem exatamente por conta disso. Agora nós estamos percorrendo os 9 estados do Nordeste, saímos do Rio de Janeiro, Espírito Santo, os 9 estados do Nordeste, vamos até Belém do Pará, depois Tocantins, Mato Grosso do Sul, os 3 estados do Sul, todos de carro, um Kia 2011, Cerato, não é um 4x4, você nada dirigindo, disso. Eu, às vezes, mas mais o meu estrategista e coordenador de pré-campanha, o Alessandro Nogueira, que também troca pneu, carrega as malas. Ele gosta de falar que ele também ele é estrategista e coordenador, mas ele é motorista, carregador, trocador de pneu. Então, não existe ninguém que esteja fazendo isso para ouvir as pessoas, que é primordial para que a gente desenhe um programa de governo que leve em consideração o povo. Outra coisa que eu já ouvi também é dane-se o povo. Ouvi dentro do meu próprio partido. Então, ninguém está ouvindo o povo. Não interessa para os partidos, nem para esses políticos, quem é que realmente vai ganhar as eleições. O que interessa é se proteger e fazer com que nas próximas eleições eles estejam dentro da cota dos fundos de campanha e eleitoral. Nenhum outro candidato, nenhum outro pré-candidato assumiu o compromisso de não ter no Ministério
econômico e nem como presidente do Banco Central alguém que faça parte do mercado financeiro. Desde a redemocratização do país, todos esses dois cargos, todas as pessoas que ocuparam esses dois cargos foram ligadas ao mercado financeiro. E eu vou romper com isso. Isso é novo e ninguém mais está assumindo esse compromisso. Seria digamos assim, uma das ações para a diminuição da desigualdade social, já que o mercado financeiro acaba abarcando aí a maior parte do volume. Pois é, o próprio presidente Lula, quando fez a carta aos brasileiros, era uma carta para fazer com que o mercado financeiro ficasse tranquilo de que ele não iria se contrapor aos interesses do mercado financeiro. É importante porque na época do presidente Lula, ele acabou com a dívida externa, mas fez com que a dívida interna aumentasse bastante. E isso só contribui para quê? Para que os grandes bancos se beneficiem, ao contrário do que está acontecendo com o povo. Valéria, a gente falou desse novo contexto político que o Brasil atravessa, né, como ele influencia o surgimento de novos partidos, novos grupos políticos, novos movimentos, mas ele também trouxe à tona a candidatura do deputado federal Jair Bolsonaro, que vem com um discurso muito saudosista em relação à época do regime militar, uma época muito triste da nossa história, e vários pensamentos considerados preconceituosos, machistas, enfim, tudo mais. Como é que você avalia essa candidatura? Você acha que existe o risco de nós termos Bolsonaro presidente? Eu acho que é uma candidatura perigosa, principalmente quando a gente pensa que os governos anteriores não efetivamente colaboraram para uma educação melhor para o povo. Então, nós ainda temos muitas pessoas que são facilmente influenciáveis por discursos fáceis. Em contrapartida, o Bolsonaro também, ele se nutre muito da candidatura do ex-presidente Lula. E no momento em que a candidatura do ex-presidente arrefece, eu acredito, imagino que a dele também vai... O discurso se enfraquece, né? Vai se enfraquecer. A gente falou agora de Lula, né? Como é que você avalia, recentemente, há cerca de 50 dias, ele foi preso, né? Está lá em Curitiba. Muitos afirmam que houve injustiça, porque o processo dele foi acelerado, outros dizem que não há provas, outros dizem que as provas são abundantes. Você acha que a prisão dele é justa no atual contexto político, ou faz parte, como alguns avaliam, de um golpe iniciado com o impeachment da ex-presidente que seria concluído agora com a prisão do ex-presidente Lula? Inclusive, acho que o impeachment da ex-presidente foi acelerado por conta da tentativa dela trazer o Lula de volta para o governo. Sim. É um sentimento que eu tenho muito forte, que a população brasileira já estava cansada naquele momento de formas de manipulação da política para esconder e beneficiar com foro privilegiado agentes políticos que já tinham demonstrado má fé. Eu acho que o presidente Lula poderia ter deixado um grande legado para os brasileiros, ele fez coisas importantes, mas jogou esse legado no lixo. E quando nós falamos também de eleições e falamos do presidente Lula, do ex-presidente Lula, do Bolsonaro como líderes, né, nessa corrida presidencial, a gente esquece de destrinchar esses números. Isso é muito importante. Eu fico puxando a orelha da imprensa de forma geral, porque muita gente não entende qual é o espectro que está sendo analisado. E a gente tem que focar na informação de que apenas talvez 30% dos eleitores realmente sabem em quem votarão. Nós temos 80 e poucos % dos eleitores que dizem que não votarão em ninguém que já tiveram mandato antes. Nós temos 70 e poucos % dos eleitores que não sabem quem votarão e 55% aproximadamente que não querem nem votar
de tão desgostosos que eles estão, descrentes de que eles poderão fazer alguma mudança no país com o seu próprio voto. Então, sempre que se fala nas pesquisas eleitorais, nesse momento, é só ver quantas pessoas que já estavam na frente das pesquisas, praticamente eleitos pela mídia, e que nem foram realmente nem pré-candidatos, efetivamente. Né? O último deles foi o ex-ministro Joaquim Barbosa. Mas já teve o Lula, o próprio Bolsonaro já foi eleito e depois estagnou nas pesquisas, o ex-presidente Lula, que depois foi preso, está na segunda instância e não poderá ser candidato, e insiste, né? Como é que um presidente que se diz a voz do povo não se preocupa com a instabilidade que poderia gerar um pré-candidato ou um candidato à presidência da República ou um presidente da cadeia? Isso tudo a gente tem que analisar e não pode sair do foco das análises políticas do Brasil. Valéria, trazendo um pouquinho o contexto aqui para o Ceará, PMM, seu partido, faz parte da base aliada do atual governador Camilo Santana, que é do PT. Tem alguma negociação em nível estadual? Você conhece alguma coisa da administração Camilo? Poderia apoiá-lo aqui? O meu partido tem 27 alianças no Brasil. Cada estado é um. E todo mundo está querendo uma boquinha. Né? O presidente do partido aqui, ele trabalha com o governo. Então, eu até fico assim um pouco mais tranquila que eu não tenho o apoio dessas pessoas, porque são posicionamentos políticos com os quais eu não concordo. Certo. Falando um pouquinho mais da sua pauta política, eu li que você já colocou a necessidade de debate sobre a descriminalização do aborto, da maconha na Irlanda recentemente, né, há 2 dias. O parlamento aprovou a descriminalização do aborto. Você acha importante esse debate aqui para o país? Né? Tem uma influência religiosa muito grande, mas como é que a gente pode superar essa se a Irlanda conseguiu superar, né, com uma influência religiosa fortíssima, mais forte que a nossa até, né? Eu acredito que sim, nós temos que conversar a respeito disso. O Estado é laico, por mais que eu tenha possa ter uma percepção diferente, nós temos que debater isso como saúde pública. Né? O caso da descriminalização da maconha também deve ser debatido, porque a guerra contra as drogas já se provou ineficiente em vários lugares do mundo. E a maconha deve ser tratada de forma diferente das outras drogas também. O debate tem que ser amplo a respeito da descriminalização das drogas ou da maconha especificamente. A gente ainda tem também que debater o alcoolismo, que é endêmico no nosso país. Uma droga legalizada, né? Uma droga legalizada e que causa muitos dissabores para as famílias brasileiras e também crimes, acidentes de trânsito. É uma droga que é importante que seja reconhecida como tal. Como problema também de saúde pública. O Brasil atualmente atravessa alvo, né, de vários protestos de caminhoneiros. Estamos no 8º dia de manifestações pelas estradas do país. Isso já vem afetando toda a cadeia econômica, postos sem combustível, escolas sem aula, supermercados sem alimentos. Como é que você está observando esse contexto? É culpa realmente da falta de, digamos assim, capacidade de diálogo do governo Michel Temer, ou tem algum exagero também por parte dos caminhoneiros? Eu apoiei desde o início a greve dos caminhoneiros. A gente tem passado com a Caravana da Coragem, a gente está na estrada praticamente todo dia, às vezes 10 horas por dia, 12 horas por dia a gente já passou. Às vezes para um pouquinho ali, conversa com alguns apoiadores e depois continua. Nós não vimos e não sentimos
um impedimento de seguir adiante. No começo a gente ficou um pouquinho preocupado, mas sempre houve uma faixa liberada, pelo menos. O máximo que nós perdemos de tempo em qualquer dessas, porque nós já vimos vários trechos de rodovias com manifestação. O máximo que nós ficamos assim parados no trânsito foi 5 minutos. Dá uma ralentada, mas continua, e não é significativo. Eu fico um pouco suspeita dessas notícias de que o abastecimento foi comprometido. Eu acredito que até possa ter sido comprometido logo de cara, porque as pessoas ficam com medo, né, do que pode acontecer e corre para os supermercados, e corre para as farmácias, e corre para a gasolina. Então, a priori, a gente sente uma reação aqui e ali que dá a impressão de que isso pode ser um comprometimento do abastecimento. Mas nós também não paramos em nenhum posto de gasolina, porque aí nós começamos a parar em todos os postos. Assim que a gente usava 1/4 do tanque, a gente parava num posto de gasolina. Nenhum deles não tinha gasolina. Todos eles tinham para algumas horas, para alguns dias. Então, não percebemos isso de forma alguma. Esse caos total não. Que às vezes... Eu apoio os caminhoneiros, eu acredito que grande parte da população brasileira apoia também, porque sente empatia com o momento atual. Nós não conseguimos mais pagar as contas. Não sei você, mas eu não consigo mais chegar até o final do mês. A coisa tá preta, tá ruim. E agora eu gostaria que os caminhoneiros, já que eles estão nesse movimento e não voltaram atrás, porque parece que o governo diz uma coisa e os caminhoneiros dizem outra, né? Que é uma coisa também já aceita, a gente sabe muito bem, já sabida como é que o governo lida com todas as informações, que elas são manipuladas mesmo, né? Quando dizem que os juros caíram pela metade, nunca foram menores no país, nós temos que pagar 300% nos juros de uma conta que a gente não conseguiu no ano passado. E eles dizem que a inflação está 1,75, mas 42% de inflação só na gasolina, 15 aumentos só agora. A gente vê inflação na alta nas contas de energia elétrica, a gente vê IPTUs altíssimos. Então, onde é que está a inflação de 1,75? Eu não estou conseguindo observar isso. É um governo mentiroso e que, quando não sabe o que fazer, chama as Forças Armadas. Então, não é uma imagem de um governo democrático também, né? Deve saber conversar e falar com o outro lado. Eu gostaria que os caminhoneiros agora pudessem apoiar a população brasileira, o povo brasileiro que o apoiou durante o começo dessa greve, até agora continua apoiando. Valéria, para concluir aqui a nossa entrevista, tem muita gente relembrando o fato de você ter sido jornalista da TV Globo, enfim, apresentado o Fantástico. Eu queria agora analisar um pouquinho a emissora da qual você faz parte, né? Ela acaba sendo alvo de críticas tanto da... né? Fez parte, faz 25 anos, mais de 26 anos que eu saí da TV Globo, do jornalismo da TV Globo, e não fui mandada embora, né? Eu saí por espontânea vontade. Que é uma coisa difícil, né? Sim. Nunca se vê muito, não se vê muito isso. 26 anos depois, como é que você analisa hoje essa emissora da qual você fez parte, a cobertura jornalística que ela faz, que é alvo de críticas tanto da esquerda como da direita? Qual a sua avaliação atual da cobertura jornalística da TV Globo? Eu tenho uma avaliação que é a avaliação, não especificamente da TV Globo, mas a avaliação do jornalismo, especialmente televisivo brasileiro. Como as televisões
durante o período ditatorial e depois com a redemocratização, foram sempre concessões. Então, a tensão entre jornalista e dono de televisão sempre foi menor do que ela deve sempre se manter, né? Todos os órgãos de imprensa, de jornalismo, de TV, que fazem jornalismo, são empresas, né? Tem como o lucro é parte da empresa. Então, essa tensão, ela sempre deve ocorrer. Os jornalistas têm que trabalhar em função de minimizar o interesse do empresário, né? Que deve ser um empresário também diferenciado, porque uma vez que ele é dono de um jornal, de uma revista, de uma televisão que faz jornalismo, ele deve reconhecer a missão que é a comunicação do jornalismo, das informações. É uma missão importante, é mais do que simplesmente ganhar dinheiro. É um direito humano à informação. Exatamente. Sem informação a gente não tem democracia, não existe. E é o jornalista que deve ir atrás e cobrar dos governos, das lideranças, do poder, que o povo seja o foco principal daquelas iniciativas, né? E eu acredito que hoje é muito mais possível que um jornalista tenha mais voz, né? E mais opinião. Mas eu acredito que isso aconteça também por força das novas tecnologias. Hoje a gente está aqui falando o que a gente quiser, né? Por causa disso. Porque as novas tecnologias, a internet nos permite fazer isso. É verdade, é uma nova forma de jornalismo e de comunicação. Valéria, queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente durante esses cerca de 30 minutos, debatendo aqui um pouquinho os problemas, os desafios também que o país precisa superar. Eu queria que você aproveitasse aí os últimos minutos para conversar aí com a nossa audiência, enfim, para chamar aí o apoio da população à sua pré-candidatura. É uma honra para mim. Muito obrigada, Ítalo, por falar com o pessoal aqui do Povo Online. Eu queria dar um fechamento falando da minha Caravana da Coragem. Nós temos 3 objetivos principais. O primeiro é ouvir a maioria silenciosa, que está indignada, que está descrente, que está ficando deprimida nas suas casas. A segunda é me apresentar, porque existe uma geração que me conhece como jornalista, como a primeira mulher no Jornal Nacional, uma quebra de paradigmas que eu me orgulho muito. E o terceiro motivo, que é um objetivo principal, eu acredito, dentro de uma militância política que eu quero fazer. Que você que está me assistindo aí saiba que tem importância, que o seu voto é importante. Não venda o seu voto, porque o que pode resolver aqui momentaneamente vai contribuir para que as nossas vidas sejam piores depois de 1 ano, 2, 3, 4, 10. Não venda o seu voto. Vá votar. É importante que você compareça às urnas. E é importante que você pesquise, procure, avalie o candidato para que ele realmente te represente. É importante o seu voto, é importante a sua participação. Inclusive depois que você elegeu o seu representante. Não deixe a política nas mãos de pessoas sem o seu controle. Vá atrás, pressione, cobre do seu representante
aquilo que você o elegeu para fazer. É muito importante isso. Isso mesmo. Fica aí a mensagem da Valéria para a gente refletir um pouco. Realmente, a situação do país só vai melhorar se a gente votar com consciência e depois cobrar, né, dos nossos representantes. Não adianta só botar lá o númerozinho na urna e depois esquecer do país. Bem, gente, eu queria também agradecer a vocês que ficaram aqui com a gente acompanhando mais uma edição do Live Política. Nós voltamos amanhã também, às 2h30 da tarde, com mais um programa aqui, um novo entrevistado, ou de fora ou aqui da casa, para a gente discutir os principais desafios, os principais problemas políticos, questões políticas do Brasil e aqui do Ceará. Um abraço e a gente se vê amanhã. Tchau!